Quando Heng Shidong estava em pânico após ouvir que Ye Shen estava planejando atacar You Jianyu, seu telefone de repente tocou. Heng Shidong ficou ansioso ao ver que a chamada era de You Jianyu. Isso era o que Ye Shen estava esperando. Ele disse a Heng Shidong: atenda o telefone e ligue o alto-falante para que eu também possa ouvir. Heng Shidong atendeu o telefone nervosamente. Ao pressionar o botão, uma voz apressada veio do outro lado da linha. Heng Shidong, você preparou tudo o que precisa levar? Heng Shidong lançou um olhar a Ye Shen e o viu acenar com a cabeça. Então ele respondeu: tudo está pronto e posso entrar em You Jianyu a qualquer momento. A voz do telefone continuou urgentemente: houve um incidente inesperado em You Jianyu e não podemos esperar até o início do mês para abrir. Portanto, à meia-noite de amanhã, a costa norte do lago da Universidade de Educação será o local onde a prisão será aberta. Você deve trazer todos os seus pertences e esperar lá. Certifique-se de chegar a tempo porque esta oportunidade só aparece uma vez. Enquanto Heng Shidong confirmava apressadamente, a voz do telefone ameaçou: se isso vazar, todo o Yao Ming será destruído por sua causa. Após a ameaça, a comunicação foi encerrada. Após essa ameaça, Heng Shidong ficou ainda mais preocupado. Ele aconselhou Ye Shen a não ser imprudente. Ye Shen riu e disse: a voz de agora há pouco soava jovem e feminina. Talvez sua guia seja uma jovem mulher. Heng Shidong, devido à sua preocupação excessiva, perdeu a paciência. Ele disse: não importa se é um menino ou uma menina, o que importa é que a porta se abrirá amanhã. Ye Shen o tranquilizou, dizendo: não se preocupe, eu encontrarei uma solução. Heng Shidong estava temeroso, pensando: ele é muito imprudente, Ye Shen está prestes a causar um grande incidente na cidade. Depois de discutir o plano por um tempo, Heng Shidong deixou a escola. Ele já havia dado a Ye Shen todos os conselhos que podia. Agora, ele só podia confiar na força de Ye Shen para superar a força misteriosa e poderosa de You Jianyu. Com base no estranho incidente que aconteceu na sala de alquimia naquele dia, Heng Shidong tinha mais confiança no poder de Ye Shen. Depois de sair do carro, Heng Shidong disse ao motorista: leve-me para o hotel. Ele então fez o carro esperar na porta da universidade, pensando: Ye pode precisar do carro para se preparar para a batalha que se aproxima. Ye Shen aproveitou o tempo para praticar no quarto, mas então houve uma batida na porta do lado de fora. Ye Shen abriu a porta para ver o sorriso gentil de Wei Jin. Ele perguntou a ela o que ela estava procurando. Wei Jin disse suavemente: organizei um jantar com alguns professores e docentes da escola para dar as boas-vindas a você na família da Universidade de Educação. Você deve estar lá. Ao ouvir isso, Ye Shen acenou com a mão e disse: sou alguém que aprecia a paz e o silêncio, então não irei. Wei Jin hesitou por um momento, então apressadamente disse: reservei uma sala privada, o professor Ye é o convidado principal. Se você não vier, o que eu farei? De qualquer forma, a refeição não tomará muito do seu tempo. Ye Shen pensou por um momento: lembro-me muito bem da voz ao telefone, aquela pessoa pode estar se escondendo na identidade de um professor ou funcionário da escola. Se eu participar do jantar, posso encontrar essa pessoa. Após considerar, Ye Shen concordou. Pouco depois, Ye Shen e Wei Jin apareceram no portão da escola. Wei Jin estava muito feliz que Ye Shen concordou em participar, ela tinha certeza de que todos ficarão surpresos ao ver um professor tão jovem. Ye Shen foi recebido com olhares animados e admirados das professoras, pois era jovem e bonito. Ao mesmo tempo, ele também recebeu olhares de ciúmes e raiva dos professores. As professoras elogiaram Ye Shen, muito bonito, e elas ficaram surpresas por ter um professor tão jovem. Se não fosse apresentado, pensariam que ele era um estudante. Elas o veem como alguém com grande potencial para o futuro. Wei Jin se gabou: Ye Shen mora bem em frente ao meu quarto e ao escritório do diretor, e pessoalmente supervisionou a limpeza do quarto do professor Ye. Este é um tratamento sem precedentes para um novo professor. Os colegas homens se sentiram desconfortáveis. O que devemos comer esta noite? Esse cara realmente mora em frente a ela, o que significa que ele a verá todos os dias.
Ele vai aproveitar essa oportunidade para cortejar a Deus em nossos corações. Droga, precisamos fazer algo sobre ele. Usando óculos, abotoando casualmente alguns botões para exibir seus músculos do peito, ele se aproximou arrogantemente de Yeshen, parecendo um homem rico. Ele se aproximou e perguntou a Yeshen, onde está estacionado o seu carro? Após ouvir essa pergunta, Yeshen ficou um pouco surpreso. Basicamente, ele não tinha um carro aqui. Vendo Yeshen hesitar, o professor Jing aproveitou a oportunidade e disse: há bastante gente, precisamos de um professor para levar todos ao restaurante. Yeshen respondeu: eu não tenho um carro aqui. Para Yeshen, comprar um VF9 era algo normal. No entanto, ele era um cultivador, buscando o objetivo de voar com uma espada, e usar um carro era apenas uma questão infeliz. Ao ouvir que Yeshen não tinha um carro, alguns homens riram e secretamente se alegraram, pensando: Yeshen não é um cara bonito e rico. Olhando para sua maneira simples de comer, eles adivinhavam que ele era apenas um cara pobre, mas inteligente. Uma pessoa disse: eu tenho um Mercedes-Benz batido, se Ye não se importar, você pode ir conosco. Outra pessoa também disse: eu tenho um carro também. O professor Jin riu arrogantemente e disse: haha, professor Ye, se você se esforçar, você conseguirá qualquer coisa. Embora seu salário não seja alto, se você economizar o suficiente, acho que comprar um carro não é um problema. Neste ponto, ele se apresentou como Shen Hui, um professor associado do departamento de construção, e disse: este carro é meu. Deixe-me levar a senhorita Wei ao restaurante. Se você não se importar, há um assento vago atrás. Yeshen disse: eu não preciso de ajuda e vou cuidar do transporte sozinho. Ele sabia que a intenção da outra pessoa era apenas se exibir. Se eu andar com ele, ele definitivamente vai se gabar sem parar. Yeshen não quer lidar com esse incômodo. Wei Jin sugeriu: eu vou com o professor Ye. Afinal, o personagem principal não deve ir sozinho. Ela ficou um pouco surpresa. Quando os professores homens gostam de competir e se comparar assim, ela sente que a atmosfera é muito tensa. Ao ouvir a oferta de Wei Jin para andar juntos, Yeshen sentiu raiva por dentro. Professor Ye, você não entende por que Yeshen disse que cuidaria disso sozinho. Ele se sente preconceituoso em relação aos ricos e pede a Yeshen para não ficar com ciúmes assim. Yeshen estava muito irritado com essa pessoa. Se não fossemos colegas, eu já teria o derrubado no chão. Yeshen reclamou: o assento do carro dele é muito duro, tornando a sentada desconfortável. O homem grande se aproximou e convidou Yeshen: vem andar comigo na minha Harley. Shen Hui olhou para Wei Jin e disse: eu tenho um modelo mais recente, muito confortável para sentar. Ele perguntou: Wei Jin, você quer experimentar sentar nele? Wei Jin se sentiu desconfortável. Era demais, ela nunca tinha visto um comportamento tão rude antes. Ela foi quem trouxe Yeshen aqui e decidiu convidá-lo para comer em outro lugar, não querendo ir com ele. Shen Hui zombou e disse, planejando ir a outro restaurante, pensando que só em fast food se pode comer, um lugar que geralmente é frequentado por estudantes pobres. Neste momento, Yeshen estava extremamente desconfortável ao ver que alguém assim poderia se tornar um professor. Ele estava considerando se deveria empurrar a cabeça para baixo ou não. Felizmente, a versão mais recente do VF apareceu como um salvador, atraindo a atenção de todos. Este carro pertencia a Heng Shidong. O motorista saiu e se desculpou com Yeshen, porque ele acabará de levar o presidente da Heng de volta ao hotel, ele só estava agora presente. O motorista perguntou a Yeshen: você precisa usar o carro? Essas palavras surpreenderam os presentes, especialmente Shen Hui, que acabará de ridicularizar Yeshen. Quando ouviu as duas palavras senhor Ye, ele se perguntou: quem é o senhor Ye? E não sabia se era o professor Ye ou não. Vendo o carro, ele ficou ainda mais assustado. Este carro não vale apenas algumas centenas de milhares, mas deve valer pelo menos dezenas de milhões. Outros também estavam extremamente surpresos, exclamando: oh meu Deus, é realmente o carro do professor Ye? Comparado ao meu, este carro não é nada. Como é possível? Como um cara pobre como ele pode ter esse carro?
Wei Jin também ficou bastante surpreso ao ver o carro. Neste momento, Ye Shen a chamou e disse que já tinha um carro. Wei Jin acenou feliz. Agora, Ye Shen estava planejando ligar para Ying Jin, mas agora parece desnecessário. Ele estava muito satisfeito com a consideração de Heng Shidong. Ye Shen caminhou em direção à porta do carro, o motorista respeitosamente abriu a porta. Neste ponto, o motorista perguntou a Ye Shen, você precisa chamar o carro para as pessoas ali? Ye Shen olhou para eles e disse, aquelas pessoas não estão muito próximas de nós, vamos embora. As outras professoras também estavam maravilhadas, então não ter um carro significa não precisar dirigir você mesmo? Hoje em dia, há até pessoas que estão com preguiça de tirar a carteira de motorista. De fato, em termos de conforto, aquele carro é muito melhor. Shen Hui ficou maravilhado e depois virou-se para o medo, culpando a si mesmo, por que eu não pensei nisso? Até o diretor supervisionou pessoalmente a limpeza da sala para ele. Como pode o status dessa pessoa ser tão baixo? Estou acabado, não posso ofender esse cara. Enquanto isso, no carro, Wei Jin ficou surpresa com o interior do veículo. Um carro luxuoso como este, ela só tinha visto na TV. Ela estava muito curiosa sobre o passado de Ye Shen e por que até o diretor o tratava com tanto respeito. Neste momento, Ye Shen perguntou, onde você quer comer? Essa pergunta surpreendeu Wei Jin, e ela respondeu, o que você quer comer? Ye Shen respondeu, você não disse que queria me convidar para jantar? Wei Jin corou e acenou com a cabeça, sim, deixe-me pensar por um momento. Ela pensou consigo mesma, fiquei tão maravilhada com o carro luxuoso que esqueci de pensar no jantar. Antes que Wei Jin pudesse responder, Ye Shen olhou para o motorista e disse, não conheço bem a cidade, peça ao motorista para escolher um restaurante e nos levar até lá. Ye Shen olhou para Wei Jin e disse, quero te perguntar uma coisa, você pode responder? Ele disse, ela disse que esse bracelete foi dado a ela pela mãe dela, mas ele quer saber onde a mãe dela comprou. Wei Jin disse, parece que foi fornecido por uma joalheria bastante comum. Se você quiser, pode ligar para sua mãe e perguntar. Ye Shen então disse, o que ele notou não é a corda, mas a pedra essencial brilhando nela. Percebendo a intenção de Ye Shen, Wei Jin riu e disse, então ele notou essa pedra essencial. Por que o professor Ye não mencionou isso antes? Eu tenho um pedaço muito grande em casa, minha mãe fez especialmente um pequeno pedaço e mandou alguém instalar aqui para mim. Ao ouvir isso, Ye Shen ficou bastante surpreso e olhou para Wei Jin com outros olhos, eu não esperava que ela tivesse tantas pedras místicas assim. Isso é uma coisa boa, não só necessária para o cemitério da reencarnação, mas ele mesmo também precisa disso. Pensando nisso, Ye Shen perguntou a Wei Jin, você está livre para visitar a casa dela? Com a sugestão repentina, Wei Jin disse, ir para minha casa? Nós acabamos de nos conhecer. Ye Shen ainda falou calmamente, eu realmente quero ver como é a grande pedra essencial na sua casa. Você sabe quando podemos ir? Wei Jin ficou um pouco surpresa ao descobrir que Ye Shen veio à sua casa para ver a pedra da essência. Ela pensou consigo mesma, ele me assustou, pensei que ele quisesse me pedir em casamento. Com o pensamento incomum de Wei Jin, ela levou Ye Shen para sua casa no mesmo dia. Quando abriram a porta, o pai de Wei Jin ficou um pouco surpreso ao ver sua filha voltar tão de repente. Wei Yongmin olhou para Ye Shen e avaliou cautelosamente, esta é a primeira vez que vejo minha filha trazer um homem para casa. Ele se perguntou, esse homem é realmente o namorado dela? Curioso, ele olhou para Ye Shen e perguntou, você é o namorado da minha filha? Wei Jin corou com isso e rapidamente acenou com a mão, dizendo, não. Ela se apressou em apresentar Ye Shen ao pai, este é o professor Ye, que acabou de se mudar para o dormitório. O diretor pessoalmente arrumou o quarto, e ele também é meu colega. Ele cumprimentou Ye Shen, mas estava perplexo em seu coração, uma pessoa tão jovem já é professor, e o diretor arrumou o quarto pessoalmente, o que isso significa? Wei Jin entrou em casa para perguntar ao pai, onde está a mamãe? Preciso encontrá-la para algo. Ye Shen seguiu lentamente atrás.
Neste momento, ele notou muitas homenagens penduradas na parede, uma delas é o campeão da competição de artes marciais tradicionais pela segunda vez em Beijing, o campeão da competição de artes marciais de Beijing, o vice-campeão da competição de artes marciais tradicionais da Nação H, que é o chefe da seita Bagua da Nação H. Olhando para essas homenagens, Ye Shen concluiu, a mãe de Wei Jin não é uma pessoa simples. Embora ela não possa ser comparada a homens fortes como você, ela também é uma forte entre as pessoas comuns. Quando Wei Jin descobriu que sua mãe não estava em casa, ficou um pouco desapontado e perguntou curiosamente, onde está minha mãe agora? Wei Yongmin respondeu, sua mãe está na sala de treinamento, ela está ocupada lá todos os dias, dizendo que quer promover a cultura da seita Bagua. Esta arte marcial não é tão importante quanto cuidar da família. Esses dias, eu tenho sido o responsável pela cozinha. Wei Jin olhou para Ye Shen e disse, o professor Ye está rindo. Desde que comecei a entender as coisas, minha mãe tem sido assim. Perseguindo as artes marciais até o extremo e determinada a promover essa seita Bagua. Ye Shen disse, não é nada. Na verdade, eu só quero ver a pedra da essência. Wei Jin riu e disse, você e seu pai não sabem onde ela está. Isso é algo que minha mãe guarda. Ele estava um pouco desapontado, mas disse, não é um problema. Eu também não estou com pressa. Ele pensou consigo mesmo, eu já sei quem a tem, não importa quando eu a conseguir. Neste momento, o telefone de Wei Jin tocou, e a voz urgente do outro lado informou-a de que a academia de sua mãe estava sendo atacada e que sua mãe havia se ferido. Na academia, muitas pessoas estavam deitadas feridas no chão. Um homem corpulento riu, apenas um bando de lixo se atrevendo a se chamar de seita Bagua, é ridículo. Na cena caótica da academia, a placa da seita Bagua foi pisoteada. Vários discípulos da seita Bagua estavam desmaiados no chão, incluindo a mãe de Wei. O homem responsável por essa cena era um homem de meia idade. A mãe de Wei estava gravemente ferida, olhando para o homem forte com medo em seus olhos. Ela perguntou, eles não têm rixas, por que você veio aqui para causar problemas? Em resposta à sua pergunta, o homem saltou e apareceu diante da mãe de Wei. Ele a chutou no peito, dizendo que estava ali para tirar sua vida. O corpo da mãe de Wei voou como uma folha caindo, com uma costela quebrada e sangue jorrando. Seu corpo bateu pesadamente contra o chão. Nesse momento, o grupo Ye Shen também chegou ao local. Vendo sua esposa sendo espancada, Wei Yongmin ficou extremamente irritado. Ele estava prestes a correr para brigar com a outra pessoa, mas Wei Jin rapidamente o segurou porque sabia que seu pai não era páreo para aquele homem. Olhando para o oponente, Ye Shen também determinou que a outra pessoa era um artista marcial. Sendo impedido por sua filha, Wei Yongmin gritou, todo mundo está sendo espancado assim, por que não chamar a polícia? Ao ouvir isso, o homem riu alto, haha, chamar a polícia? Você está tentando me fazer morrer de rir? Tang Binfei, eu realmente quero ver se aqueles policiais têm coragem de interferir no mundo das artes marciais. Hoje, eu quero tirar a vida dela. Ninguém tem o direito de me parar. Ye Shen considerou que esse homem era um artista marcial. Se ele fosse confrontá-lo, estava preocupado que isso atraísse atenção. Mas, no momento, a pedra essencial também era muito importante para ele. Depois de pensar um pouco, Ye Shen decidiu salvar essa mulher primeiro. Ye Shen se aproximou de Wei Jin e disse, o sangue da sua mãe está atualmente desregulado, eu vou ajudá-la a estabilizá-lo. Ao ouvir isso, Wei Jin ficou tanto surpresa quanto feliz. Neste momento, Ye Shen tirou 3 agulhas de prata, e só então Wei Jin reagiu. Ela perguntou, Professor Ye, você sabe sobre medicina? Ye Shen modestamente respondeu, eu sei um pouco. Ao ver Ye Shen ajudando os outros, o rosto de Tang Binfei mostrou clara raiva. Ele correu para atacar Ye Shen. Diante desse ataque, Ye Shen não se preocupou. Ele concentrou energia em sua mão e então a estalou. Tang Binfei foi atingido por um fluxo de energia no rosto, fazendo seu corpo voar para trás, deixando todos ali surpresos. Wei Yongmin ficou surpreso,
quando um professor é tão forte. Diante da condição crítica da mãe de Wei, Yeshen não teve tempo para lidar com o artista marcial. Yeshen usou a habilidade mágica de acupuntura para controlar o fluxo sanguíneo dela. Rapidamente, 3 agulhas envoltas em qi espiritual foram cravadas em seu corpo. Finalmente, Yeshen deu a ela um elixir para beber. Após alguns movimentos de Yeshen, a mãe de Wei, que parecia estar à beira da morte, de repente acordou. Ela então se sentou como se nada tivesse acontecido, deixando Wei Yongming e Wei Jin ainda mais atordoados. Todos apressadamente perguntaram: como você se sente? A mãe de Wei se moveu um pouco e então disse: estou completamente bem. Tang Binfei estava com dor, mas ainda assim não aprendeu sua lição. Ele perguntou a Yeshen: quem é você e de onde você vem? Por que você se atreve a interferir nos meus assuntos? Esta mulher manchou nossa seita Bagua. Hoje você também vai morrer. Ao ouvir isso, os olhos da mãe Wei mostraram surpresa. Ela disse: não sei quem ele é, mas se ele quer que eu feche a sala de treinamento, deve haver uma razão válida. Você está machucando pessoas inocentes. Ao ouvir isso, Tang Binfei parecia ainda mais furioso. Você é apenas um criador de problemas, verdadeiramente tolo. Ninguém na cidade se atreve a usar as 3 palavras seita Bagua. Você só tem um pouco de conhecimento em artes marciais, sem nenhuma habilidade. O que você está fazendo não é promover, mas difamar a seita Bagua. Ao ouvir isso, o rosto da mãe Wei escureceu. Ela disse: eu só tenho boas intenções, apenas quero promover as artes marciais. Por que você está sendo tão cruel? Vendo o rosto inocente da mãe Wei, Tang Binfei se sentiu relutante em falar. Ele olhou para Yeshen ameaçadoramente mais uma vez: se você interferir em seus assuntos, você também morrerá. Antes, eu apenas fui descuidado ao ser emboscado por você. Yeshen respondeu calmamente: não foi você quem me emboscou antes? Aproveite esta oportunidade. Yeshen olhou para a mãe Wei e apresentou uma condição: eu a ajudarei a lidar com essa pessoa e manterei a sala de treinamento segura. Em troca, eu levarei algo dela. A mãe Wei disse: além da sua virgindade, ela pode dar qualquer coisa. Ao ouvir isso, Tang Binfei ficou furioso, a energia espiritual irrompeu, ele gritou: eu admito que subestimei você há pouco. Este é o assunto da seita Bagua. Agora que você está interferindo, não espere sair daqui vivo. Ignorando essa ameaça, Yeshen avançou calmamente enquanto Tang Binfei corria para atacar. Yeshen continuou a avançar graciosamente e disse: hoje eu poupo sua vida, considere-se muito sortudo. Com essas palavras, Yeshen socou Tang Binfei no rosto. Ele não conseguiu resistir e colidiu contra a porta. Não parando por aí, Yeshen usou uma velocidade extrema para se aproximar de seu oponente, pressionando sua cabeça contra o chão. Os presentes tinham apenas um pensamento: ele é rápido demais. Ele é realmente humano? Em seguida, Yeshen deu um passo à frente para torturar Tang Binfei. Vendo Tang Binfei deitado em um monte de escombros, Yeshen o elogiou: muito resistente, ainda consegue segurar sua vida. Tang Binfei protestou debilmente: não, você não pode me matar. Se me matar, provocará uma seita. Yeshen também não queria se envolver em mais problemas. Ele pegou o telefone e ligou para Ying Jin: vem aqui, me ajude a limpar isso. Depois de encerrar a ligação, Yeshen olhou para a mãe de Wei e disse: desculpe por danificar o campo de treinamento e informo que entrei em contato com meus amigos, eles virão aqui para cuidar disso. A mãe de Wei mostrou uma atitude respeitosa, chamando Yeshen de senhor e perguntando: o que você precisa de mim? Yeshen respondeu: não preciso de muito, o que quero é a pedra da essência no bracelete de Wei Jin. Ao ouvir o pedido pela pedra da essência, um olhar de surpresa surgiu no rosto da mãe de Wei. Nesse momento, Yeshen já havia retornado à família Wei. A mãe de Wei convidou Yeshen para seu escritório, onde havia muitos livros organizados de forma ordenada e elegante. Yeshen deu uma olhada e descobriu que todos eram livros relacionados à seita Bagua. A mãe de Wei explicou que, há mais de 10 anos, conheceu uma mulher que afirmava ser da seita Bagua.
A mulher a aceitou como discípula e, desde então, seu destino mudou. Infelizmente, sua mestra ficou apenas um mês. Apesar do curto período, o que sua mestra lhe ensinou a ajudou muito. Ela ganhou muitos prêmios importantes e podia enfrentar facilmente alguns lutadores, fazendo-a pensar que havia alcançado o limite das artes marciais. Portanto, ela abriu um estúdio de artes marciais para promover a seita Bagua. Após um suspiro de tristeza, ela continuou dizendo que, após os eventos de hoje, se sentia muito ingênua, como uma rã no fundo de um poço olhando para o céu. Hoje, os lutadores naquele estúdio a superaram, e diante dele, tudo o que ela havia aprendido na vida parecia uma piada. Nesse ponto, ela se ajoelhou em direção a Yeshen e disse: se não fosse pela intervenção do Sênior, eu teria morrido. Muitas coisas aconteceram com Wei Jin aqui que não podem ser ditas. Agradeço ao Sênior pela intervenção. Yeshen rapidamente se aproximou para ajudá-la a se levantar e disse: não há necessidade de me agradecer assim. Intervirei por um motivo. Um é porque sou amigo de Wei Jin, e o dois é porque quero ver aquela pedra mística. Após ouvir sobre a pedra mística, ela ficou um pouco confusa e disse: Yeshen, espere um momento. Ela então se aproximou de uma estante, pressionou um mecanismo secreto e imediatamente uma porta se abriu. Dentro havia um pequeno compartimento, onde uma caixa de madeira muito misteriosa estava guardada. Ao testemunhar isso, Yeshen também ficou um tanto surpreso. Ela trouxe a caixa felizmente à frente de Yeshen e disse: não sei como isso se chama, só sei que é uma pedra mística. Curioso, Yeshen abriu a caixa de madeira, dentro havia uma pedra mística bastante grande. Imediatamente, Yeshen sentiu o cemitério da reencarnação tremendo violentamente. Ele desejava essa pedra mais do que Yeshen. Em particular, as lápides do talismã Min Shan Hai Ping e das 10.000 espadas Shen Tianli continuavam a tremer. Fissuras apareceram imediatamente abaixo. Na lápide de Shen Tianli, estavam escritas algumas pequenas palavras: uma espada, inclinando este mundo, uma espada, banhando-se no sangue da reencarnação, uma espada, determinada a confrontar deuses e demônios falsos, uma espada, afiada contra demônios, uma espada, derrubando tudo, uma espada, capaz de cortar 10.000 poeiras vermelhas. Eu acho, especialmente na lápide de Shen Tianli, apareceu um fenômeno estranho. Talvez um pouco mais forte do que Shan Hai Ping. Yeshen perguntou a ela: de onde você conseguiu isso e a outras pedras como esta? A mãe de Wei, confusa, disse: eu não sei como isso é chamado, pedra mística. Alguns anos atrás, seu mestre a visitou uma vez, então deu-lhe esta pedra, dizendo que era necessário que Wei Jin usasse isso. A mãe de Wei disse: se Yeshen quiser, pode levar. Ela viu Yeshen acenar com a mão e a pedra mística desapareceu imediatamente. Ela se perguntou: Yeshen é uma fada? Yeshen disse a ela: a filha de Wei Jin tem o sangue maligno e o corpo frio, uma constituição muito rara. Aqueles com essa constituição certamente morrerão se não forem reprimidos, ela não pode viver até os 18 anos. Ao ouvir isso, a mãe de Wei ficou extremamente preocupada. Sênior, a pedra que minha filha está usando é suficiente? O Sênior levou todas as pedras, ela não terá que. Vendo a mãe de Wei preocupada, Yeshen rapidamente a tranquilizou: reprima o sangue maligno e o corpo frio. Apenas depender do pequeno pedaço na pulseira de Wei Jin é suficiente. Yeshen continuou: se não conseguirmos suprimir isso, não importa quantas pedras místicas tenhamos, será inútil. O corpo de Wei Jin ainda está no estágio inicial, ele irá explodir completamente nos próximos 3 anos. Mesmo as pedras místicas não podem restringi-lo, a menos que ela tenha uma certa força nas artes marciais. Caso contrário, ela definitivamente morrerá. Ao ouvir isso, os olhos da mãe de Wei estavam cheios de autocrítica. Ela não permitiu que Wei Jin praticasse artes marciais porque esperava que ela pudesse ficar longe de lutas e mortes. O mundo das artes marciais é muito perigoso. Ela nunca pensou que sua filha morreria por não ter sido autorizada a praticar artes marciais. Yeshen também ponderou: um corpo de sangue frio, embora afete a vida, não é totalmente ruim. Com essa constituição, ela é muito adequada para o treinamento em artes marciais.
Sua velocidade de cultivo superará a imaginação, e seu futuro poderá se tornar o mestre de uma região. Enquanto Yeshen pensava, a mãe de Wei falou: Senhor, eu tenho um pedido um tanto irracional. Por favor, aceite minha filha como sua discípula. Em seu coração, ela pensou: a aparência e a figura da minha filha são extremamente atraentes. Se ela puder estudar sob o Sênior, eu me pergunto se um dia ela poderá chamar a atenção do Sênior, ser protegida por um homem poderoso como ele, então a vida da minha filha será muito pacífica. Yeshen disse: no início, eu também tive essa intenção, mas como ela nunca praticou artes marciais, ela pode ficar muito avessa se eu disser que quero aceitá-la como discípula. Portanto, aceitar ela como discípula ficará para um momento apropriado. Atualmente, o efeito da pedra mística ainda está se mantendo. No futuro, eu encontrarei uma maneira de ajudar Wei Jin. Neste ponto, Yeshen também disse: esta pedra mística é extremamente valiosa, valiosa a ponto de ela não conseguir imaginar. Aceitar Wei Jin como discípula não pode retribuí-la. Portanto, Yeshen lhe dará 3 pedidos. Desde que esses pedidos não violem os princípios de Yeshen, ele a ajudará a cumpri-los. A mãe de Wei ficou um pouco atordoada, então disse: eu realmente não tenho nenhum pedido, exceto pedir ao Sênior que cuide de Wei Jin. Ao ouvir isso, Yeshen tirou uma garrafa de elixir e um cartão, e os entregou à mãe de Wei. Ele disse: eu não sei quanto dinheiro há neste cartão, mas é o suficiente para sua família viver luxuosamente por toda a vida. Nesta garrafa contém um pouco de elixir. Ele pode ressuscitar dos mortos em momentos cruciais e curar todas as doenças. Ao ouvir isso, a mãe de Wei ficou imediatamente assombrada, ela não conseguia acreditar que o que acabará de ouvir era verdade. Yeshen colocou o frasco de remédio e o cartão na caixa de madeira, dizendo a ela: não o recuse, porque eu não gosto de tirar vantagem dos outros. Além disso, Yeshen disse que é muito dedicada ao treinamento em artes marciais. Portanto, eu vou dar a ela um presente, vou transmitir diretamente as habilidades apropriadas de artes marciais para a mente dela, para que ela possa rapidamente compreender após concluir tudo. Yeshen também saiu tranquilamente, a mãe de Wei estava muito respeitosa: adeus e obrigado, Yeshen. Neste momento, Wei Jin e Yeshen voltaram para a universidade. Wei Jin estava muito curioso: o que Yeshen disse à minha mãe? Por que ela não deixou você ficar a noite toda, nem mesmo por uma noite, mas a mandou sair diretamente, obrigando você a voltar para o apartamento do professor comigo? Yeshen disse lentamente: nada, eu e sua mãe apenas conversamos um pouco. Então, ele pediu a Wei Jin para lhe passar o telefone. Wei Jin estava um pouco preocupado e perguntou: o que Yeshen quer fazer? Mas no final, ela ainda entregou o telefone a Yeshen, e avisou para não verificar seu histórico de navegação. Yeshen pegou o telefone, ele disse: se você quiser, podemos fazer isso juntos. Não precisa olhar. Então, Yeshen devolveu o telefone a Wei Jin. Ele disse: meu número de telefone foi definido como um contato de emergência. Se você sentir frio ou tiver algum problema, deve me ligar o mais rápido possível, mesmo antes de chamar a polícia. Wei Jin hesitou, pensando consigo mesma: este professor está se tornando mais misterioso. Até minha mãe o chama de Sênior. E por que alguém com tanto poder viria ensinar em uma universidade? Nesse momento, Yeshen levantou a voz: você me ouve claramente? Isso não é brincadeira de criança. Você entende? Irritada, Wei Jin respondeu em voz alta: eu entendo perfeitamente. Yeshen sorriu para si mesmo: muito bem, porque prometi à sua mãe que vou protegê-la bem. Enquanto Yeshen e Wei Jin voltavam juntos para a universidade, a atmosfera na família Jian estava extremamente tensa. O chefe da família Jian estava sentado em uma grande cadeira no salão principal, com os olhos fechados, mas exalando uma aura digna. Nesse momento, um jovem entrou apressadamente, e o chefe da família Jian falou lentamente: enviei Jian Biwang para recuperar o tesouro em Anhui. Ele foi morto no processo. Você investigou a causa deste incidente? O homem, com um tom hesitante, disse: o assunto está relacionado ao notório nome Yeshen. Ao ouvir o nome Yeshen, a raiva do velho explodiu.
Uma técnica de palma desceu com força, quebrando a mesa, é aquele nome desprezível novamente. Ele se atreveu a matar alguém da família Jian. Ele realmente quer morrer? Diante da reação de Jian, o homem também teve pouca resposta. Porque sempre que alguém mencionava qualquer pessoa da família Jian Peihong, o chefe da família Jian parecia enlouquecer. Pois a pessoa que mais o feriu foi sua amada filha, que fugiu do casamento, casou-se com uma pessoa comum e deu à luz a uma criança sem valor. Todas essas coisas o deixaram extremamente envergonhado. Por mais de 10 anos, ele não participou de nenhum torneio de artes marciais por vergonha. Ele temia que os outros o zombassem por isso. Se alguém mais da família Jian o traísse, exceto Jian Peihong, ele ficaria decepcionado a esse ponto. Ele abriu os olhos, um olhar frio neles. Jian Biwang morreu em suas mãos. Parece que a pedra da essência do reino exterior estava em suas mãos. Após ouvir essa declaração, o homem rapidamente disse: "Isso não é verdade. De acordo com as notícias obtidas em Anhui, a pedra da essência está atualmente nas mãos do mestre Jingdong." O senhor Jian, com os olhos semicerrados, perguntou: "Por que o mestre Jingdong está se envolvendo nisso?" O homem continuou: "Mas isso já não é mais importante. Comparado à família Jian, ele é apenas um ninguém." A investigação mostra que a senhorita Jian e o mestre Jingdong têm uma relação em comum. Ele desceu repentinamente da montanha e levou tudo embora. Claramente, ele está protegendo aquele garoto. A pedra da essência externa provavelmente ainda está nas mãos de Yeshen. O homem fez uma pausa por um momento, então continuou: "Atualmente, Yeshen está na cidade." Ao ouvir isso, os olhos do senhor Jian se estreitaram, revelando rugas. Ele ordenou: "Envie alguém para encontrar Yeshen e fazê-lo entregar aquilo." Existem coisas neste mundo que uma pessoa sem valor como ele não merece. O homem perguntou novamente: "Se Yeshen resistir, podemos matá-lo?" Ao ouvir isso, o senhor Jian ponderou por um momento, então suspirou: "Ele não é digno de nós o matarmos. Apenas incapacite seu cultivo. Não quero ouvir mais nenhuma notícia sobre ele." Ele parecia perdido em pensamentos, pensando em sua filha. A cena mudou para a Universidade da Educação. Na sala, Yeshen estava cultivando lentamente. A pedra do cemitério da reencarnação continuava a girar, mas na energia que emitia, Yeshen sentiu uma ponta de ganância. Parecia que queria devorar a pedra mística. Yeshen lentamente retirou a pedra mística: "Mesmo que você seja um item de reencarnação no cemitério da reencarnação, e daí? Eu sou seu mestre. Tudo deve estar sob meu controle. Depois que eu refinar o resto, eu lhe libertarei." Yeshen ergueu sua mão, a energia sanguínea se condensou em sua palma. Então, Yeshen golpeou a pedra mística. Após pronunciar uma palavra de ruptura, a pedra mística foi dividida ao meio pela energia sanguínea. Imediatamente, a sala foi envolta em uma luz de 5 cores. Essa cena excitou muito Yeshen. Um segundo depois, os 5 elementos irromperam em seu corpo como uma tempestade. Ele sentiu uma onda de energia fluindo dentro de seu corpo. Essa sensação era extremamente revigorante. Yeshen pensou consigo mesmo: "Depois de deixar o Monte Kunlun, pensei que minha velocidade de cultivo diminuiria. Mas encontrar oportunidades contínuas aumentou rapidamente minha velocidade de cultivo." Só isso já fez com que a velocidade de cultivo de Yeshen superasse a do Monte Kunlun por dezenas de vezes. Yeshen absorveu felizmente esta abundante fonte de poder completamente. Do lado de fora, um velho guarda estava patrulhando à noite. Ele sentiu: "O tempo hoje está muito quente." Depois de andar por um tempo, decidiu: "Vou voltar para o quarto e deitar no ar-condicionado." Mas, após dar 2 passos, ele de repente sentiu um vento frio entrando. Confuso, sentiu o vento soprando para frente e para trás, deixando-o ansioso. Tentou se tranquilizar: "É apenas uma sensação equivocada." E exclamou: "O turno da noite é muito assustador."
Ele não tinha ideia de que as sensações que sentiu eram causadas por artistas marciais se movendo em alta velocidade. Atualmente, havia duas figuras se movendo a uma velocidade muito rápida no corredor. A pessoa à frente parecia ser da família Jian. Ele não esperava que um forte quisesse agir contra Ye Shen. Este jovem quente parece não estar apenas causando problemas para a família Jian, mas também para muitas outras forças. Vendo a velocidade da pessoa à frente, percebeu que a força não era comum. Ele estava muito curioso para ver como Ye Shen sobreviveria. Em seu quarto, Ye Shen absorveu a pedra mística e continuou a cultivar. Atualmente, ele sentia que estava prestes a ascender. Sentindo perigo, Ye Shen abriu os olhos e dispersou a energia de cultivo. Ye Shen olhou-se para a janela. Imediatamente, alguém quebrou a janela, entrou a uma velocidade extremamente alta e aterrissou levemente na pequena mesa. O intruso era um garoto atraente usando uma máscara, bastante jovem, segurando uma adaga afiada. Ele olhou para Ye Shen e disse: "Nunca esperei que você viesse à cidade. Você não sabe que este é o quartel-general do nosso grupo Xue Meijian?" Ye Shen riu. "Xue Meijian? Parece que você tem algum poder real, ao contrário daqueles que matei, apenas um grupo com uma falsa reputação." Ye Shen também sabia que Xue Meijian era uma organização de assassinos muito problemática. Uma vez que aceitavam uma missão, não desistiam até completá-la. O assassino não se importou em revelar sua identidade e disse: "Sou o descendente do ancião Xue Meijian. Aqueles assassinos são apenas formigas, seu status não pode ser comparado ao meu." O assassino disse: "Hoje é o dia da sua morte." Enquanto dizia isso, viu a metade da pedra mística deitada sobre a mesa. Ele não esperava que Ye Shen tivesse esse tipo de pedra. Seus olhos passaram de excitação para alegria, e ele disse: "O céu me ajudou, depois de matá-lo, essa pedra será minha." Sem esperar mais, ele imediatamente lançou-se para atacar Ye Shen. Ye Shen permaneceu calmo diante dessa formiga. O assassino se aproximou de Ye Shen com a intenção de matá-lo e levar a pedra mística. Os olhos frios de Ye Shen observaram enquanto a espada descia. Com apenas uma leve inclinação do corpo, ele conseguiu desviar do ataque com facilidade. A lâmina cortou o ar, atingindo o chão com força, para a surpresa do assassino. Ele não esperava que Ye Shen fosse tão poderoso quanto era. Ainda em choque, ele então viu o punho de Ye Shen se dirigindo a ele, acompanhado das palavras: "Você perturbou meu cultivo, me deixou muito desconfortável, e as consequências serão severas." Enfrentando o ataque de Ye Shen, o assassino imediatamente usou sua espada para se defender. O punho de Ye Shen continha uma aura mortal e pressão. Após colidir com a espada do assassino, o punho não causou nenhum dano. Em vez disso, o assassino foi lançado para trás pela pressão de Ye Shen, sofrendo ferimentos internos e cuspindo uma grande quantidade de sangue. O assassino caiu no chão, sua postura arrogante completamente destruída. Ele olhou cautelosamente para Ye Shen e disse: "De fato interessante. Em um confronto direto, estou em desvantagem. Parece que, para matá-lo, preciso usar os meios mais fortes." Atualmente, Ye Shen se sente mal porque foi interrompido durante o período ascendente, fazendo com que seu ki espiritual e os vasos sanguíneos em seu corpo ficassem instáveis. Caso contrário, um único golpe seria suficiente para matar essa pessoa. Mas Ye Shen não esperava que Xue Meijian tivesse alguém com tal poder e não imaginava que o atacariam neste momento. Neste instante, o assassino desencadeou sua habilidade de massacre sangrento, com sombras de espadas girando ao seu redor como um vento furioso, avançando em direção a Ye Shen. Ao ver este ataque, Ye Shen ficou um tanto surpreso. Em meio a risadas ecoantes: "Haha, morra, morra. Essa pedra mística é minha." Quando as palavras terminaram, ele parou imediatamente. Nos olhos do assassino, havia espanto porque Ye Shen havia desaparecido. Um segundo depois, a voz de Ye Qin ecoou atrás dele: "Se você fugisse enquanto meu sangue está em desordem, ainda teria uma chance de sobreviver. Mas agora, essa esperança acabou." Os olhos do assassino,
antes surpresos, se transformaram em medo. Ele não esperava que Ye Shen tivesse uma velocidade tão incrível. Comparado à investigação, o poder real é completamente diferente. Com esse poder, teme-se que nenhum assassino em Xue Meijian possa resistir a ele, exceto o líder da seita e os anciões. Infelizmente, esse garoto bonito despertou tarde demais. Ye Shen agarrou a cabeça do assassino, suas palavras tingidas de raiva: depois que eu te matar, irei ao Xue Meijian pessoalmente. Isso fez com que o assassino gritasse de medo. Ye Shen usou uma técnica de palma de forma agressiva, derrubando o assassino e criando uma explosão. Esse som causou caos no dormitório, com todos sem saber o que estava acontecendo. O assassino, por sua vez, caiu pesadamente no telhado oposto, perdendo a vida. Ao ver o assassino, os olhos de Jiang Zhenye mostraram medo, enquanto pensava consigo mesmo: a força desse assassino não é ruim, como isso pôde acontecer? Em menos de 1 minuto desde que entrou, ele foi morto por aquela pessoa sem valor. Não. Aquela pessoa desprezível não é um cultivador, não é sem valor. Claramente, ele é um monstro. É uma coincidência que seu corpo tenha caído em direção a mim, ou ele descobriu minha localização? Pensando nisso, Jiang Zhenye imediatamente quis sair, mas seus olhos brilharam de excitação ao ver Ye Shen diante dele. Ye Shen disse lentamente: você também é do Xue Meijian? Jiang Zhenye tentou manter a calma: se você me deixar ir agora, não seria benéfico para nós dois? Apesar de sua aparência calma, Jiang Zhenye estava extremamente assustado. Nunca pensei que consideraria fugir. Minha missão aqui é derrotá-lo e recuperar a pedra da essência Vn que ele obteve na província de Anhui. Atualmente, nossas forças ainda são desconhecidas, e não seria sábio continuar lutando. Mas se eu fugir, ele certamente não me poupará. Pensando nisso, Jiang Zhenye perguntou a Ye Shen: entregue o item da província de Anhui, e eu não lhe farei mal. Especialmente para alguém com um passado tão misterioso como o seu. Ye Shen duvidou dele: sou um assassino de Xue Meijian, escondido aqui para ajudar. Ye Shen falou devagar: você viu este cadáver? Ele recentemente tentou roubar meus pertences e os seus também. Você acha que terá um desempenho melhor do que ele? Jiang Zhenye ameaçou de forma ameaçadora: qualquer um que possa me derrotar deve estar pelo menos entre os 10 melhores da lista de mestres. Claramente, você não pode fazer isso. Eu aconselho você a me deixar ir. No coração dele, ele pensou que Ye Shen realmente tinha talento, então não queria destruir alguém como ele. Ele queria que Ye Shen soubesse que seria difícil recuar e que seria melhor entregar o item antes de partir. Neste momento, Ye Shen segurava a espada do dragão: eu sei que você é diferente dos outros, e você merece que eu use esta espada. Lute ou fuja, mas não ameace os outros com aquele distintivo de mestre do seita. Ye Shen percebeu que essa pessoa era muito forte e precisava ter cuidado. Jiang Zhenye suspirou: certo, vamos começar agora. Ye Shen correu em direção a Jiang Zhenye com a espada do dragão. Do outro lado, Jiang Zhenye usou a panela venenosa, igualmente feroz que Ye Shen. Quando Ye Shen balançou sua espada do dragão, Jiang Zhenye a pegou facilmente com a mão, surpreendendo Ye Shen. Não parando por aí, uma de suas panelas mirou no ombro de Ye Shen. Felizmente, Ye Shen conseguiu desviar. Ele não esperava que um mestre tão poderoso o emboscasse na cidade. Essa pessoa era muito forte, e se não tivesse cuidado, ele falharia. Neste momento, a espada de Ye Shen roçou levemente Jiang Zhenye, fazendo com que ele exclamasse: esta espada é realmente afiada. Jiang Zhenye imediatamente recuou, e então atacou de volta em direção a Ye Shen. Ele lançou um ataque implacável, não dando a Ye Shen tempo para reagir. Ele pensou consigo mesmo: Ye Shen é jovem, mas incrivelmente poderoso. Se eu mostrar misericórdia, as consequências serão terríveis. Lutando para evitar os golpes contínuos, Ye Shen revidou ferozmente. Os dois travaram uma batalha intensa, deixando para trás um rastro de sombras. Ye Shen reuniu sua energia interna em sua mão, agarrou o braço de Jiang Zhenye e o lançou com força contra o chão. O corpo de Jiang Zhenye atingiu o chão de concreto com força, causando-lhe uma dor intensa.
O concreto parecia se despedaçar ao impacto. Seus olhos se encheram de suspeita enquanto ele não conseguia descobrir qual arte marcial Ye-Shen estava usando na luta, já que suas habilidades eram incrivelmente sinistras, quase como um demônio. Mas antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, seus olhos se iluminaram de excitação ao ver Ye-Shen empunhando a espada que mata dragões e a cravando em sua direção com grande força. Jiang Zhenye dissipou todas as dúvidas porque não esperava que Ye-Shen realmente quisesse matá-lo. Jiang Zhenye se virou, usou seu pé para apoiar a espada que mata dragões, e ao mesmo tempo, derrubou a espada da mão de Ye-Shen. Com a força de Ye-Shen, lidar com Jiang Zhenye deveria ter sido tão fácil como virar a mão. Mas como ele não conseguia elevar seu poder naquele momento, fazendo sua energia sanguínea ficar caótica, Ye-Shen não podia usar toda a sua força para lutar. Assim que escapou do perigo, Jiang Zhenye imediatamente condensou sua energia em suas mãos e então usou o punho da sombra do rio para atacar Ye-Shen. O céu foi coberto pela sombra do punho, extremamente feroz. Enfrentando essa habilidade, Ye-Shen usou uma arma secreta para lidar com isso. Com essa técnica de palma, Ye-Shen utilizou toda a energia espiritual em seu núcleo de energia, podendo ser considerada uma técnica decisiva. Se o oponente não morresse, então quem morreria seria ele mesmo. A técnica de palma de Ye-Shen rugia como um vento tempestuoso, avançando em direção a Jiang Zhenye. Ao ver essa técnica de palma, os olhos de Jiang Zhenye estavam cheios de medo. Ele não esperava, Ye-Shen poderia liberar uma habilidade tão poderosa. Jiang Zhenye fez o seu melhor para resistir à habilidade de Ye-Shen, mas sua força era completamente insuficiente, e ele foi imediatamente derrubado pela técnica de palma de Ye-Shen. O homem colidiu com a parede no telhado, caindo diretamente ao chão. Embora não estivesse morto, ele estava gravemente ferido e incapaz de continuar lutando. Levantando-se do chão, Jiang Zhenye havia perdido completamente sua arrogância. Sangue escorria do canto de sua boca, com muitos ossos de seu corpo quebrados. Ele se sentia sortudo por ter sido apenas parcialmente atingido pela técnica da palma. Se não conseguisse desviar, certamente morreria. Jiang Zhenye imediatamente se levantou, cambaleando para longe do campus universitário. Ele confirmou, as habilidades marciais de Ye-Shen são extremamente aterrorizantes. Neste momento, preciso sair e relatar isso ao senhor. Jiang. Ye-Shen no telhado também estava muito cansado. Aquela técnica da palma parecia ter queimado todo o poder espiritual que eu tinha. Infelizmente, ele ainda conseguiu desviar, e agora não posso continuar a perseguição. Incapaz de assistir Jiang Zhenye partir, Ye-Shen imediatamente o agarrou e usou toda a sua força restante para desferir um golpe direto na nuca de Jiang Zhenye. O ataque atingiu diretamente atrás do pescoço de Jiang Zhenye, causando-lhe uma dor extrema. Apesar da dor, Jiang Zhenye sabia que não podia parar. Se parasse, certamente morreria. Ele teve que suportar essa dor, não importa o que aconteça, precisamos sair daqui rapidamente. Quando Jiang Zhenye saiu, Ying Jing e os membros da Dragon Soul também apareceram neste local. Ying Jing perguntou rapidamente sobre a condição de Ye-Shen. Ye-Shen disse, estou bem, mas quero saber por que Ying Jing está aqui. Ying Jing disse, eu sempre faço com que os membros da Dragon Soul monitorem a escola, então ele veio aqui imediatamente quando ouviu sobre a explosão no dormitório dos professores. Olhando a situação, parece que ele chegou atrasado. Depois de entender a situação, Ye-Shen disse, Ying Jing, não se preocupe comigo. Preciso que você me ajude a lidar com o corpo e a arranjar uma razão para enganar os outros, como um terremoto, explosão de gás, qualquer coisa. Agora, preciso voltar para tratar meus ferimentos. Depois de falar, Ye-Shen caminhou lentamente de volta ao dormitório dos professores. Observando a ferida em seu ombro gradualmente ficar preta, Ye-Shen sabia, os 5 dedos do oponente são venenosos, e esse veneno não é comum. Se fosse um artista marcial normal, eles definitivamente seriam atacados por esse veneno e ficariam incapacitados. Mas, felizmente, entendo bem de medicina, então esse veneno não é nada para mim. Ye-Shen retirou um punhado de ervas e então as espremeu em pequenas gotas de água na ferida.
Imediatamente, da ferida surgiu fumaça negra. Ao pensar sobre o que acabará de acontecer, Yeshen sentiu-se um pouco estranhado. Este veneno, embora consiga destruir músculos e meridianos de energia, não representa uma ameaça à vida. É claro que o culpado queria roubar a pedra da essência da região externa, então por que não o mataram diretamente em vez de jogar jogos assim? Enquanto tratava lentamente seus ferimentos, de repente a porta do quarto de Yeshen se abriu inesperadamente. Ele ficou surpreso ao ver Wei Jin entrando. Ao ver Yeshen, o rosto preocupado de Wei Jin suavizou um pouco. Ela disse: "Fico feliz em ver que você está seguro." Yeshen ficou surpreso. Por que Wei Jin poderia entrar em seu quarto? Ela continuou: "Eu ouvi uma explosão vindo do seu quarto há pouco, então corri para verificar. Mas eu encontrei que você não estava no quarto e estava uma bagunça. Então, eu procurei por você em todo lugar, mas não consegui te encontrar. Eu estava prestes a chamar a polícia, mas então me lembrei que não tinha meu telefone. Depois de voltar para pegar, encontrei que você tinha retornado." Wei Jin se aproximou de Yeshen e perguntou: "O que aconteceu? Alguém invadiu seu quarto?" Mas antes que ela pudesse terminar, Wei Jin ficou chocada ao ver Yeshen ferido. Sem esperar pela reação de Yeshen, Wei Jin imediatamente o levou para seu quarto. Ela disse: "Mais cedo, eu não percebi que você estava gravemente ferido e sangrando. Minha casa tem todos os suprimentos de primeiros socorros. Eu vou te ajudar a fazer o curativo e estancar o sangramento." No quarto de Wei Jin, Yeshen estava sentado no sofá, enquanto Wei Jin lentamente o ajudava a verificar a ferida, perguntando ansiosamente: "Por que você se feriu? Por que você não me parou?" Antes que Yeshen pudesse responder, Wei Jin o repreendeu com raiva: "Se você não confia nas minhas habilidades, deveria chamar uma ambulância." Olhando para Wei Jin, Yeshen pensou consigo mesmo: "Essa garota está tão preocupada que esqueceu que eu sou médico." Originalmente queria recusar, mas vendo a sinceridade dela, tive que aceitar. Wei Jin perguntou a Yeshen: "Tire a camisa, eu vou te ajudar a limpar a ferida e fazer o curativo." Yeshen também cooperou feliz. Ele tirou a camisa, revelando músculos firmes e musculosos. Wei Jin olhou para ele, pensando com carinho: "Este é o corpo de um homem? Esta é a primeira vez que vejo isso. Eu realmente quero tocar nos músculos dele, mas e se ele pensar que eu sou como Ying Jin?" Vendo Wei Jin paralisada, Yeshen perguntou: "Você não vai continuar desinfetando e fazendo o curativo?" Isso fez Wei Jin se assustar. Seu rosto ficou vermelho, e ela disse: "Eu vou desinfetar a ferida." Ela disse: "Vai doer um pouco, por favor, aguente firme." Yeshen olhou para a paisagem montanhosa à sua frente e suspirou: "Wei Jin, você não precisa me convidar para jantar assim. Se eu não tivesse experiência, talvez não conseguisse me controlar ao enfrentar Sanzai e Hu Shue. Se ela me provocar assim." Wei Jin também estava se divertindo naquele momento, pensando consigo mesmo: "Eu toquei acidentalmente enquanto fazia o curativo. Essa sensação é realmente confortável. Quero tocar mais algumas vezes. Eu ficaria tão envergonhado se fosse descoberto." Depois de um tempo, Wei Jin terminou de fazer o curativo. Yeshen moveu suavemente o braço e elogiou: "Suas habilidades são muito boas, obrigado por me ajudar, estou me sentindo muito melhor." Como já era tarde, Yeshen se despediu de Wei Jin. Mas assim que saíram, viram Wu Fan aparecer. Inconscientemente, Wu Fan perguntou a Wei Jin se algo havia acontecido. Ele ouviu que houve um terremoto há pouco, então veio aqui imediatamente. Ao dizer isso, a voz de Wu Fan diminuiu. Wu Fan ficou extremamente surpreso ao ver Yeshen no quarto de Wei Jin. Wei Jin também ficou chocado ao vê-lo ali no meio da noite. Mas quando Wei Jin viu Wei Jin em um vestido de noite sexy com Yeshen nu, as palavras de Wu Fan ficaram trêmulas. Ele perguntou: "Por que o professor Yi está no seu quarto a esta hora?" Wu Fan estava em dor porque havia perseguido Wei Jin por mais de 6 meses. Nunca esperava que ela fosse inocente por fora, mas assim por dentro. Ele mais uma vez foi corneado por um novo professor.
Incapaz de controlar sua raiva, Wu Fan apontou para o rosto de Wei Jin e disse: "Você é sem vergonha." Repentinamente sendo repreendida, Wei Jin também ficou muito surpresa. Ela perguntou ao Wu Fan novamente: "Por que você está aqui a esta hora tão tarde?" Wu Fan, ainda mais irritado, continuou a insultar Wei Jin: sua desgraçada." Sentindo-se enjoado ao olhá-la, ele disse: "Wei Jin, espere. Eu vou te fazer lamentar por isso." Depois de falar, ele se virou e saiu. Mas Ye Shen não o deixou sair tão facilmente. Ele agarrou o colarinho dele, levemente irritado: "Você quer ir embora? Eu já te deixei." Wu Fan gaguejou: "O que você quer?" Ye Shen rudemente jogou Wu Fan no chão, causando-lhe grande dor. Irritado, Ye Shen disse ao Wu Fan: "Peça desculpas para Wei Jin rapidamente." Wu Fan ameaçou Ye Shen com raiva: "Como você se atreve a me tratar assim? Até meu pai nunca me bateu. Você acredita em mim? Eu vou chamar a polícia para te prender. Meu tio é o chefe da polícia da cidade." Ye Shen lentamente chutou Wu Fan. Ele disse a ele: "Você está muito barulhento e sua boca é muito provocativa." Wu Fan foi chutado para longe, com medo no rosto. Ele não esperava, Ye Shen não prestou atenção à sua identidade. Enquanto ele estava preocupado, Ye Shen disse ao Wu Fan: "Desculpe, Wei Jin." Wu Fan relutantemente com raiva gritou: "Por que eu deveria me desculpar? Você não está vestida adequadamente, juntas à noite. Isso simplesmente arruína a reputação da Universidade de Educação." Wei Jin apressadamente explicou: "O professor Wu é travesso, mas não obsceno." "Por que você fala bobagens assim?" Ao ver a aparência submissa de Wei Jin, Wu Fan ficou ainda mais irritado: "Mal entendido? Eu pensei que você era uma mulher decente, mas você se revelou o tipo de mulher que dorme com homens sem pensar." Ye Shen deu um tapa forte no rosto de Wu Fan, fazendo-o ficar em silêncio. Ye Shen não parou por aí, ele agarrou o colarinho de Wu Fan e o levantou alto, dificultando sua respiração. Ye Shen disse friamente: "Eu te dei uma chance de se desculpar, mas você ainda tenta buscar a morte, então não me culpe. Em 15 segundos, o sangue em seu corpo vai coagular. Em 20 segundos, sua cabeça ficará sem oxigênio. Mesmo que eu apenas use força, seu pescoço será quebrado. Qual você prefere?" Nesse momento, o medo apareceu no rosto de Wu Fan. Ele gaguejou um pedido de desculpas, mas Ye Shen parecia insatisfeito. Foi então que Wei Jin falou: "Ye Shen, solte-o rapidamente. Se isso continuar, alguém vai morrer." Ye Shen, furioso, jogou Wu Fan no chão, dizendo: "Eu não quero ouvir ele xingar Wei Jin novamente. Caso contrário, eu garanto que ele vai morrer em dor." Aterrorizado, Wu Fan respondeu: "Sim, senhor." Após resolver a situação, Ye Shen disse a Wei Jin: "Vá dormir rápido, você ainda tem que ir para a aula amanhã." Wei Jin respondeu: "Sim." Ela também disse a Ye Shen: "Descanse bem e cuide do seu ferimento. Eu não entendo por que o professor Wu está tão agitado." Ye Shen disse: "Eu não sei, talvez ele tenha sido mordido por um cachorro ou comido algo sujo." Ye Shen pensou consigo mesmo: de qualquer forma, Wei Jin é apenas uma pessoa normal. Se ele tivesse intervenido com Wu Fan mais cedo, isso poderia tê-la agitado, levando a situações indesejadas. A cena então mudou para a família Jian, onde Jian Zhenye estava apressadamente se dirigindo até eles. Os dois guardas ficaram chocados ao ver sua aparência. Antes que pudessem reagir, Jian Zhenye gritou: "Notifiquem a família Jian." Os guardas rapidamente correram até ele, apoiando Jian Zhenye com preocupação. Eles conheciam bem sua força, sabendo que quem o feriu não era uma pessoa comum. Nesse momento, uma voz fria ecoou: "Pertencente ao senhor Jian." Ele perguntou: "O que aconteceu?" Ele continuou: "Senti que a energia de Zhenye estava fraca, então me apressei para cá." Os guardas explicaram apressadamente: "Não temos certeza, mas vimos Zhenye voltar com ferimentos graves, então queríamos relatar quando você chegasse." O senhor Jian veio inspecionar Jian Zhenye.
Jiang Zhenye admitiu friamente, eu falhei. O senhor. Jiang o confortou, dizendo, não diga muito, estar vivo já é bom. Mister. Jiang examinou a ferida e pensou consigo mesmo, todos os órgãos internos estão queimados. A vitalidade e a energia estão seladas. Se não fosse pela base sólida de Jiang Zhenye, se fosse um artista marcial normal, ele estaria certamente morto. Embora ainda esteja vivo, atualmente ele é apenas inútil. Ele rapidamente ordenou, levem Jiang Zhenye para tratamento. O senhor. Jiang apertou os olhos, pensando, ele disse que Jiang Zhenye é uma pessoa inútil, mas agora é ele quem está ferido. Ele não acredita que, após 5 anos de desaparecimento, Ye Shen possa derrotar Jiang Zhenye. Deve haver alguma força apoiando Ye Shen. Ele decide esperar Jiang Zhenye acordar antes de tomar mais ações. Na Universidade de Educação, Ye Shen está atualmente cultivando. O veneno de antes foi completamente eliminado. Ye Shen sente, após uma noite de cultivo, o dragão de sangue em meu corpo está se tornando mais forte. Mas atualmente, não há como fazer o dragão de sangue continuar a crescer. Além do cultivo, é necessário haver oportunidades, os itens finais são sangue e raiva. Atualmente, a única forma é derrotar o maior número possível de oponentes fortes, então o dragão de sangue se tornará mais forte. Faltando apenas um dia para a abertura de Youjianyu, Ye Shen está determinado a eliminar qualquer um que fique em seu caminho para encontrar seus pais. Rapidamente, já é de manhã. Ye Shen estava sentado contemplando quando houve uma batida na porta, e a pessoa que entrou foi Wei Jin. Wei Jin cumprimentou Ye Shen, dizendo, comprei café da manhã para você. Ela também perguntou, como está sua ferida? Ye Shen respondeu, minha ferida já cicatrizou completamente. Isso surpreendeu muito Wei Jin, Ye Shen a agradeceu e a lembrou, sou muito habilidoso em medicina. Wei Jin ficou um pouco atordoada, ela disse, eu realmente esqueci disso. Para evitar que a garota se sentisse constrangida, Ye Shen mudou de assunto, comendo lentamente o pão cozido e perguntando a ela, por que você veio ao meu quarto tão cedo? Você não deveria estar na aula? Wei Jin ainda se sentia tímida, ela disse, ainda não é hora da aula. Eu queria aproveitar um tempinho para te visitar, mas parece que você está bem, e participar do jantar de hoje à noite não deve ser um problema. Ao ouvir isso, os olhos de Ye Shen se arregalaram, Youjianyu está prestes a abrir, que tipo de festa é essa? Vendo sua expressão surpresa, Wei Jin rapidamente disse, o diretor acabou de me ligar. Ele disse que vai organizar pessoalmente uma festa de boas-vindas para você esta noite, e me pediu para convidá-lo a participar. Lembrou-se da imagem do diretor e professor dedicado, e Ye Shen pensou, ele provavelmente quer se silenciar. Mas, de qualquer forma, ele tem coisas mais importantes a fazer. Ye Shen rapidamente disse, não vou. A recusa de Ye Shen deixou Wei Jin confusa, afinal, o diretor é uma figura poderosa na escola. Ela perguntou a Ye Shen ansiosamente, sua recusa está relacionada à situação desconfortável quando eu o convidei para jantar ontem? Ye Shen disse a Wei Jin, não pense demais, não vou porque tenho algo muito importante a fazer. Ao ouvir isso, Wei Jin se sentiu um pouco aliviada, ela se despediu e disse, vou informar o diretor, mas se você mudar de ideia, pode me contatar. Wei Jin saiu. O olhar de Ye Shen se voltou suavemente para um canto da casa. Ele acabou de descobrir, alguém chegou, mas a energia não é hostil. Neste momento, Luan Xuan saiu lentamente. Ela provocou Ye Shen, tão cruel, decepcionando sua nova namorada assim. Ao ver Luan Xuan, Ye Shen ficou ligeiramente surpreso, ele também a elogiou, como uma alma que não se dissipa, não encontrando paz vivendo em Jiangnan, ainda assim vem a esta cidade para quê? Anshuan riu, ela disse, eu sabia que você vindo para a cidade definitivamente causaria um grande alvoroço. Não esperava que você causasse uma comoção tão grande. Atualmente, os líderes de alto nível de Xue Meidian convocaram todos os assassinos para a cidade. Eu imagino que seja para lidar com você.
Yeshen ficou surpreso com o quanto Anshu estava preocupada com ele e se perguntou por que Shue Meidian não tinha nada melhor a fazer do que lidar com ele. Ele também queria saber quando eles fariam seu movimento. Anshun comentou que nunca tinha visto alguém tão calmo ao ouvir sobre essa situação antes, e também era a primeira vez que ela via Shue Meidian mobilizar tantas pessoas. Ela previu que eles fariam seu movimento na noite seguinte. Pensando sobre o timing, a expressão de Yeshen se tornou séria. Ele queria encontrar seus pais no dia seguinte, pois era o dia em que Eugênio seria inaugurado. Ele não queria que nada inesperado acontecesse. Tomando uma decisão rápida, Yeshen pediu a Anshu o endereço de Shue Meidian. Essa pergunta confundiu Anshuan, transformando sua confusão inicial em preocupação. Ela o lembrou de que era pessoa de Shue Meidian e estava ali apenas para avisá-lo. Saber onde Shue Meidian estava, ir ativamente até lá só levaria à sua morte precoce. Yeshen olhou para Anshu e perguntou por que ela estava ali, e a tranquilizou de que não precisava que ela o acompanhasse, então ela não tinha nada com que se preocupar. Anshu hesitou por um momento, ela disse, por que você me salvou, mas quer que eu traia Shue Meidian? Anshu acrescentou, desta vez, Shue Meidian também enviou 3 anciãos para agir, sua força não é baixa. Ela perguntou, você tem certeza dessa decisão de enfrentá-los de frente? Yeshen riu internamente, não importa quantos especialistas eles tenham, eu só preciso ativar uma lápide para eliminá-los. Se Shue Meidian buscar ativamente a destruição, não hesitarei em erradicá-los. Anshuan recusou firmemente contar a Yeshen a localização da sede principal de Shue Meidian. Yeshen disse, se você não me contar, eu mesmo encontrarei. Yeshen decidiu ligar para Heng Shidong, a força de Yao Ming é um pouco maior do que a de um mestre em artes marciais. Acredito que ele saberá o endereço de Shue Meidian. Yeshen marcou um encontro com Heng Shidong após 20 minutos, e depois da reunião, Heng Shidong também informou Yeshen, Shue Meidian planeja lidar com você. Yeshen disse, eu já sei e pedi a ele para me levar à sede de Shue Meidian. Embora Heng Shidong estivesse preocupado, ele não pôde recusar a decisão de Yeshen. Heng Shidong levou Yeshen para a periferia, parando em frente a um grande campo. Heng Shidong disse, chegamos. Yeshen percebeu um pouco e imediatamente notou que esta área estava coberta por uma formação. Heng Shidong continuou a aconselhar, sugerindo, use a pressão de Yao Ming para forçar Shue Meidian a desistir de lidar com Yeshen. Essa sugestão foi rejeitada por Yeshen, que disse, este é um assunto meu, quero resolver isso sozinho. Yeshen disse a Heng Shidong, volte primeiro, eu cuidarei disso sozinho a seguir. Heng Shidong, preocupado, lembrou Yeshen, tenha cuidado. Então ele também teve que sair, Yeshen retirou a espada matadora de dragões, e seguindo a orientação da formação, lentamente fez seu caminho até a localização de Shue Meidian. Após identificar a entrada, Yeshen imediatamente inseriu a espada matadora de dragões naquele ponto. A energia espiritual imediatamente aumentou. Uma camada de energia espiritual gradualmente se dissipou, revelando uma grande porta. Nela, 3 caracteres Shue Meidian podiam ser vistos claramente. Yeshen riu, recitando o feitiço, Gergelim, abra-se. Ao mesmo tempo, no salão principal de Shue Meidian, muitos homens fortes estavam reunidos sentados em uma plataforma alta. O chefe de Shue Meidian, Zantão, falou com raiva, desde que ele assumiu o Shue Meidian, nunca enfrentou tarefas difíceis e falhou continuamente 7 vezes. Mas agora surgiu uma situação assim. O que vocês acham que devemos fazer? Os assassinos abaixo gritaram unanimemente uma palavra, matar. A atmosfera estava fervendo, Zantão saboreou o clima, muito bem, amanhã à noite será o dia da morte de Yeshen. Todo o salão parecia explodir em aplausos ao ouvir essa declaração. Neste momento, Luan Shu e seu pai também estavam presentes ali, Zantão olhou para as pessoas aqui. Ele sentiu que eram tão poderosos quanto ele. Ele se preocupou por Yeshen.